Amém, glória a Deus. Vamos continuar lendo a palavra de Deus. Em Provérbios capítulo 14 diz: toda mulher sábia, ela edifica a sua casa, mas a tola derruba com as suas mãos. O que anda na sua sinceridade teme ao Senhor, mas o que se desvia de seus caminhos despreza-o. Na boca do tolo está a vara da soberba, mas os lábios do sábio preservam-lo. Na boca do tolo está a vara da soberba, mas na boca do tolo está a vara da soberba, mas os lábios do sábio preservar-lo-ão. Não havendo bois, o celeiro fica limpo, mas pela força do boi a abundância de colheitas. A testemunha verdadeira não mentirá, mas a testemunha falsa se desboca em mentira. O escarnecedor busca sabedoria e não a acha. Ele busca o escarnecedor, mas ele não acha. Mas para o prudente o conhecimento é fácil. Vai-te à presença do homem insensato, e nele não há adversárias. Os lábios do conhecimento, nele não adversárias os lábios do conhecimento. A sabedoria do prudente é entender o seu caminho, mas a astúcia dos tolos é enganar. Os loucos zombam do pecado, mas entre os retos não há, mas os loucos zombam do pecado, mas entre os retos há boa vontade. O coração conhece a sua própria amargura, e o estranho não se entremeterás na sua alegria. O coração conhece a sua própria amargura, e o estranho não se entremeterá na sua alegria. A casa dos ímpios se desfará, mas a tenda dos retos florescerá. Há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim deles são caminhos de morte, são o caminho da morte. Até no riso terá dor o coração, e o fim da alegria é tristeza. Dos seus caminhos se fartará o infiel de coração, mas o homem bom se fartará de si mesmo. O simples dá crédito a cada palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. O sábio teme e desvia-se do mal, mas o tolo encoriza-se e dá-se por seguro. O que presta se ira fará doidice, e o homem de mais imaginações será aborrecido. Os simples herdarão a estutícia, mas os prudentes se corarão de conhecimento. Os maus inclinam-se perante a face dos bons, e os ímpios diante
diante das portas do justo. O pobre é aborrecido até do companheiro, mas o amigo dos ricos são muitos. O que despreza o seu companheiro peca, mas o que se compadece dos humildes é bem-aventurado. Porventura não erram os que praticam mal, mas beneficência e fidelidade haverá para os que praticam bem. Em todo o trabalho há proveito, mas a palavra dos lábios só encaminha, para a pobreza. A coroa do sábio é a sua riqueza, e a astúcia dos tolos é a sua, e a estutícia dos tolos é a sua estutícia. A testemunha verdadeira livra as almas, mas o que se desboca em mentira é enganador. No temor do Senhor há firme confiança, e ele será um refúgio para os seus filhos. O temor do Senhor é uma fonte de vida para preservar dos laços da morte. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Na multidão do povo está a magnificência do rei, mas na falta de povo a perturbação do príncipe. O longânimo o longânimo é grande em entendimento, mas o de ânimo precipitado exalta a loucura. O coração com saúde é vida da carne, mas a inveja é a podridão dos ossos. O coração com saúde é a vida da carne, mas a inveja é a podridão dos ossos. O que oprime ao pobre insulta aquele que o criou, mas o que se compadece do necessitado honra-o. Pela sua malícia será lançado fora o ímpio, mas o justo até na sua morte ele tem esperança. No coração do prudente repousa a sabedoria, mas o que há no interior dos tolos se conhece. A justiça exalta as nações, mas o pecado é o opróbrio dos povos. Quem tem seu entendimento, o rei tem o seu entendimento. No servo prudente, mas sobre o que procede dignamente cairá o seu furor. Amém, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. O rei tem o seu entendimento no servo prudente, mas sobre o que procede indignamente cairá o seu furor. Provérbios capítulo 15. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. A língua dos sábios adorna a sabedoria, mas a boca dos tolos derrama a estutícia. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Uma língua saudável é árvore de vida, mas a perversidade nela quebranta o espírito. O tolo despreza a correção de seu pai, mas o que observa a repreensão prudentemente se haverá. Na casa do justo há um grande tesouro, mas no fruto dos ímpios há perturbação. Os lábios dos sábios
derramarão conhecimento, mas o coração dos tolos não fará assim. O sacrifício dos ímpios é abominável ao Senhor, mas a oração dos retos é o seu contentamento. O caminho do ímpio é abominável ao Senhor, mas ele ama os que seguem a justiça. Correção molesta há para os que deixam a vereda, e o que aborrece a repreensão morrerá. O inferno e a perdição estão perante o Senhor, quanto mais o coração dos filhos dos homens. Não ama o escarnecedor, aquele que o repreende, nem se chegará para os sábios. O coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. O coração sábio buscará o conhecimento, mas a boca dos tolos se apacentará de estultícia. Todos os dias dos aflitos são maus, mas os de coração alegre têm um banquete contínuo. Melhor é um pouco com o temor do Senhor do que um grande tesouro onde há inquietação. Melhor é a comida de hortaliça onde há amor do que o boi gordo e com ele o ódio. O homem iracundo suscita contenda, mas o longânimo apazigua a luta. O caminho do preguiçoso é como sebe de espinho, mas a vereda dos retos está bem igualada. O filho sábio alegrará o seu pai, mas o homem sensato, ele despreza a sua mãe. Glória a Deus. A estultícia é alegria para os que carecem de entendimento, mas o homem sábio anda retamente. Onde não há conselho, os projetos saem em vão, mas com a multidão de conhecimento se confirmarão. O homem se alegra na resposta da sua boca, e a palavra ao seu tempo, quão boa é. Para o sábio o caminho da vida é para cima, para que ele se desvie do inferno que está embaixo. O Senhor arrancará a casa dos soberbos, mas firmará a herança da viúva. Abominação são para o Senhor os pensamentos do mal, mas a palavra dos límpios são aprazível. O que se dá à cobiça perturba a sua casa, mas o que aborrece as dádivas viverá. O coração do justo medita o que há de responder, mas a boca dos ímpios derrama em abundância coisas mais. Longe está o Senhor dos ímpios, mas escutará a oração do justo. A luz dos olhos alegra o coração, a boa fama engorda os ossos. Os ouvidos que escutam a repreensão da vida, no meio dos sábios farão a sua morada. O que rejeita a correção menospreza a sua alma, mas o que escuta a repreensão adquire entendimento. O temor do Senhor é a instrução e da sabedoria, e diante da honra vai a humildade. Amém, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Vamos no 16 agora, Provérbios capítulo 16. Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. Todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos, mas o Senhor pesa os espíritos. Confia ao Senhor as tuas obras, os teus pensamentos serão estabelecidos. O Senhor fez todas as coisas para os seus próprios fins, até o ímpio para o dia do mal.
Abominação é para o Senhor todo altivo de coração, ainda que ele junte mão a mão, não ficará impune. Pela misericórdia e pela verdade se purifica a iniquidade, e pelo temor do Senhor os homens se desviam do mal. Sendo o caminho do homem agradáveis ao Senhor, até os seus inimigos faz que tenham paz com ele. Melhor é o pouco com a justiça do que a abundância de colheita com a injustiça. O coração do homem considera o seu caminho, mas o Senhor dirige os passos. A desviação se acha nos lábios do rei, em juízo não prevaricará sua boca. O peso e a balança justa são ao Senhor. Obra sua são todas as pedras de bolsa. Abominação é para os reis praticarem a impiedade, porque com a justiça se estabelece o trono. Aleluia. Os lábios da justiça são o contentamento dos reis, e neles amarão que fala coisas retas. O furor do rei é como um mensageiro da morte, mas o homem sábio apaziguará. Não na luz do rosto do rei está a vida, e a sua benevolência é como a nuvem de chuva seródia. Quanto melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, e quanto mais excelente é adquirir a prudência do que a prata. O alto caminho dos retos é desviar-se do mal. O que guarda o seu caminho preserva a sua alma. A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito procede a queda. Melhor é ser humilde de espírito com os mansos do que repartir o despojo com o soberbo. O que atenta prudentemente para a palavra achará o bem, e o que confia no Senhor será bem-aventurado. O sábio de coração será chamado prudente, e a doçura dos lábios aumentará o ensino. O entendimento para aqueles que o possuem é uma fonte de vida, mas a instrução dos tolos é a sua estultícia. O coração do sábio instrui a sua boca, e acrescenta doutrina aos seus lábios. Favo de mel são as palavras suaves, doces para a alma e saúde para os ossos. Há caminhos que parecem direito ao homem, mas o seu fim são os caminhos da morte. O trabalhador trabalha para si mesmo, porque a sua boca o extinga. O homem vão cava o mal, e nos seus lábios se acham como que um fogo ardente. O homem perverso levanta contenda, e o difamador separa os maiores amigos. Um homem violento persuade o seu companheiro, e guia-o por caminho não bom. Fecha os olhos para imaginar a perversidade, mordendo os lábios efetua o mal. Coroa de honra são os cães, achando eles no caminho da justiça. Melhor é o longânimo do que o valente, o que governa o seu espírito do que toma uma cidade. A sorte se lança no regaço, mas o Senhor procede toda a sua disposição. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor.